Tica Timão na área, Fiel aqui mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, Fiel, vamos ver o Chico trazendo as últimas informações do nosso Coringão, né? Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada, vídeos todos os dias. Tamo junto, até a próxima. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A voz ainda não tá 100%, mas bora falar do Timão nessa semana em que inicia a data FIFA, folga da rapaziada, mas temos coisas a debater ainda. Por exemplo, mais uma lesão e nem a data FIFA será capaz de recuperar. A gente vai falar sobre isso. Tem também a volta de Rodrigo Garro, pelo menos uma boa notícia. E o fator Breno Bidon. Como resolver? O Bidon tá jogando na do Garro. O Garro vai voltar. Memphis, Yuri e Guinegão. Pessoal, eu até achei que a lesão fosse ser mais grave. O Vitinho, ele jogou apenas 17 minutos no segundo tempo diante do Mirassol, deu uma assistência, a primeira assistência dele desde que ele chegou ao clube. Ele vem jogando bem, vem entrando bem e tudo mais. E, cara, uma jogada muito boa pelo lado esquerdo, ele cruza o Yuri Alberto, faz o gol. E na sequência ele machuca sozinho numa arrancada pelo lado esquerdo. A maneira como ele saiu, colocando a mão no joelho, pedindo substituição, depois sendo retirado de maca, não conseguindo ficar de pé na maca, no chão, né, quando ele é erguido da maca, e gritando muito ali, me levou a crer, pela maneira como ele machucou, que era uma lesão de joelho e poderia ser mais grave até. Claro que é só a experiência falando, né? Eu não tinha nenhuma comprovação disso e a gente tinha que esperar o resultado de um exame. O Corinthians emitiu uma nota oficial ainda nesse domingo, dizendo que ele sofreu uma lesão no menisco, que é uma lesão mais simples de joelho. Mesmo assim, o período normal de recuperação é de 1 a 2 meses, de 4 a 8 semanas. Então a gente tem uma pausa da data FIFA aí de 11 dias sem jogos, mas ainda assim ele vai demorar um tempinho para voltar. Isso se retornar esse ano, porque, vamos lá, daqui um mês é começo de novembro, daqui 2 é começo de dezembro, e aí terminou o campeonato. Então, pode ser que ele se recupere na metade de novembro para o final, pegue ali as últimas rodadas e, enfim, voltando de lesão, de um tempo de parada, daqui a pouco, né, falta de ritmo, não seja tão escalado assim. Então, existe sim a chance dele voltar esse ano. Copa do Brasil, por exemplo, talvez, né, esteja à disposição, mas para o Campeonato Brasileiro existe a possibilidade dele não jogar mais. Então a gente precisa contar com isso. É mais um problema. Mas vamos lá, eu não quero falar só de problema, porque de problemas o Corinthians está cheio, né? E a gente está vindo de uma vitória, de um 3 a 0, mesmo com o Mirassol jogando no campo do adversário, dando muito mais finalizações, tendo muito mais posse de bola. Foi um Corinthians que encaixou o seu jogo e conseguiu um placar até elástico, mais até do que se imaginava na partida e deu uma melhorada na tabela. Na verdade, a rodada não foi boa. Não foi boa, mesmo assim, o que vale a pontuação, né? Por que eu digo que não foi boa? Porque o Corinthians chegou a estar em 10º, mas nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está até em 13º, não 12º. O Grêmio 13º, o Inter 14º, mas tem jogos em andamento aqui ainda. Só para vocês terem uma ideia. O fato pontuou, venceu, voltou a vencer em casa, lindo, era o que precisava acontecer. Agora tem coisas boas acontecendo. O Memphis Depay voltou, fui crítico até, porque eu falei, ele se recuperou para jogar com a seleção, né? Porque ele estava demorando para voltar e ele se recupera justamente no jogo pré-data FIFA. Mas eu não sei de que maneira ele vai jogar essa data FIFA. O Lucas Silvestre, o filho do Dorival, auxiliar dele, concedeu entrevista pós-jogo e disse que o staff, né, físico do Corinthians entrou em contato com a seleção holandesa para passar exatamente a carga necessária para que ele também não seja sobrecarregado, na medida em que foi isso que o Corinthians estava fazendo com todos esses dias afastados, né, para que ele pudesse jogar apenas alguns minutos contra o Mirassol, estava na previsão, e para que nos treinamentos e nos jogos pela seleção da Holanda ele também não estoure, né? E volte lesionado, não configure um agravamento. Então tudo isso tem que ser bem acordado, porque daqui a pouco o cara dá vida lá na Holanda, volta machucado para o Corinthians, aí não dá, né? Porque é o Corinthians que paga o salário dele e não é baixo, vocês sabem. Então assim, ele tá voltando, ele voltou alguns minutos e tal, claro que tá, não vou dizer fora de forma, fora de ritmo, mas ele é importante.
O Memphis Depay é importante em jogos decisivos. Quando você tem os seus principais jogadores, a coisa muda de figura. Acho até que ele entrou bem, tá? Perdeu um gol ali, né? Que a bola parou na frente dele, ele chutou em cima da marcação, mas é a falta do ritmo. Ali ele, em plenas condições, ele tinha tentado mais um drible, tinha buscado um tabelamento, tinha arrematado de primeira. O Memphis em forma, ele é obviamente fundamental para esse time. Agora, não é só ele que está voltando, né? O Carrilho vai demorar um pouquinho mais, o Yuri já voltou, então a gente, né, tá vendo coisas acontecendo. E o Rodrigo Garro? Bom, o Lucas Silvestre, nessa entrevista que eu escutei atentamente, ele falou sobre o retorno do Garro. E ele disse que essa semana o Garro já deve participar da transição, que é aquele trabalho, né, saindo da fisioterapia para trabalhar com os companheiros. Então, assim, gente, imagino eu que contra o Santos ele esteja à disposição. Talvez não para começar o jogo, para ganhar alguns minutos, e tomara que haja um controle de carga e uma cautela, né, para o Garro voltar aos pouquinhos nesse seu retorno. Até porque existe um fator que a gente não pode desconsiderar, que é o fator Breno Bidon. O Bidon finalmente foi escalado como meia. Um jogador que cresceu muito, evoluiu muito e que finalmente assumiu essa condição de um meia armador na ausência do Rodrigo Garro. E ele tem jogado muita bola. Falta ainda o arremate, eu sei que é uma cobrança da Fiel e dos analistas, né? Do entendimento da característica e da capacidade que ele tem. Ele pode arrematar mais, ele pode ser mais ousado, mas ele melhorou até nisso. Ele já está um pouquinho mais arriscando um passe mais perigoso, mais ousado. O Bidon está crescendo demais. O Lucas entende, inclusive, que se ele continuar jogando isso, o potencial dele é para a seleção. E eu concordo. Eu acho o Breno Bidon absolutamente diferenciado. Ele tem muito talento. Ele pecava em muitas coisas, como no aspecto físico em disputa de bola, num setor que às vezes ele, atuando de segundo homem, na marcação, às vezes deixava a desejar, mas quando ele é alçado a uma condição de um terceiro homem, aí você explora aquilo que ele tem de melhor, que é justamente essa capacidade técnica que ele tem de ver o jogo e de daqui a pouco pifar companheiros, de buscar um passe entre linhas, de mapear o jogo. O Breno Bidon é maravilhoso nesse sentido. É claro que ele e o Garro são diferentes e eles podem até jogar juntos, como já jogaram muitas vezes, mas eu acho que a cautela com o Garro ela pode acontecer na medida em que você acha um jogador desse nível, desse quilate. Até porque os parceiros ali na volância, eles também subiram, que é o caso do Maicon, é o caso do Martinez, eles estão jogando bem. Então você não precisa reconduzir o Breno Bidon a essa condição para ter que botar o Garro desesperadamente no time. É óbvio que o Garro é titular, que o Garro é imprescindível, mas eu estou colocando numa condição de que calma com o Garro, cuidem do Garro, deixa ele entrar, jogar alguns minutos, sentiu, preserva, volta, dá um jogo para ele, dá 2 jogos, descansa o terceiro. É isso, eu acho que isso precisa acontecer. E aproveita que o Bidon está nesse momento, nessa fase em ascensão, para poder fazer isso com calma. Ali na frente, nas semifinais da Copa do Brasil, o importante é ter todo mundo. É ter o Memphis, ter o Yuri, ter o Garro, ter o Bidon, quem sabe o Carrilho, é ter todo mundo bem. Porque aí, com força máxima, o Corinthians vai ter muita capacidade de jogar contra o Cruzeiro, eu acho. Se o Corinthians estiver na sua melhor força, o páreo vai ser duro. A gente pode colocar o Cruzeiro como favorito pelas peças que tem, mas eu acho que dá jogo. Dá jogo, especialmente se você tiver aquilo, né, que você tem de melhor, que no caso são esses jogadores titulares. Enfim, o Lucas também fez questão de valorizar a categoria de base e os meninos que vêm entrando. E aí a gente precisa falar do André, né? Que fez o seu primeiro gol, que desarma no terceiro gol, né? Na origem e toca para o Yuri e pisa na área para concluir. E é um menino que merece mais oportunidades. E aí eu preciso destacar também o trabalho da comissão técnica do Dorival. Porque aí nesse trabalho tem o Breno Bidon se destacando, você tem o Guinegão aparecendo, você tem o André Luiz entrando no time, você tem o Kaique tendo mais minutagem, enfim, até menos do que eu gostaria, mas foi um jogador que também apareceu. Estou esquecendo de alguém.
Claro, tem mais jovens entrando, né? O próprio Dieguinho, enfim. Mas esses especificamente que eu citei são jogadores recuperados e lançados por essa comissão. Então, isso tem que destacar, tem que valorizar. No momento em que todo mundo começou a se machucar, eles buscaram soluções. Os resultados, por vez ou outra, não apareceram. A postura do time foi condenável em alguns jogos, como contra o Sport, por exemplo. Sim, mas o saldo me parece positivo nesse sentido, nesse momento. Vamos aguardar. Tem um período de data FIFA, eu vou continuar atualizando vocês aqui sobre tudo que for acontecendo, né, e novidades no time, então fiquem ligados. Por isso, se inscreva no canal, não deixe de curtir, dar o like aqui e estejam conosco aqui, beleza? Valeu, eu volto na próxima. Tchau, pessoal. Espero que com a voz melhor. Até, tchau.